Olá, sejam bem-vindos ao Giro da Rodada, um oferecimento do India Notícias. Já se inscreve em nosso canal e deixa seu like nesse vídeo. Série A. Palmeiras e Atlético Mineiro empatam sem gols e perdem chance de assumir a liderança do Brasileirão. Palmeiras e Atlético Mineiro fizeram um bom jogo neste domingo, para mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque. Embora tenha sido um duelo digno de liderança, as equipes empataram por 0-0 e perderam a chance de assumirem a ponta do Brasileirão. Agora, com 16 pontos, eles ficam na segunda e na terceira posições, respectivamente. O que separa os dois é o saldo de gols. O primeiro é o Corinthians, que contava com a igualdade para segurar a ponta. Flamengo perde para o Lanterna Fortaleza e houve vaias e xingamentos no Maracanã. Em jogo tenso no Maracanã, o Leão do Pici conquistou a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro graças a um gol de Hércules, já nos acréscimos da etapa final. Diante de quase 64 mil torcedores no Maracanã, Flamengo e Fortaleza disputaram um jogo tenso, como as situações dos times indicavam que seria, e que terminou de maneira dramática. Com um gol de Hércules, aos 46 minutos da etapa final, o Leão venceu por 2-1. Foi a primeira vitória dos cearenses nesta Série A do Brasileirão. Com gramado encharcado e gol contra, Fluminense perde para o Juventude pelo Brasileirão. No Alfredo Jaconi, ambas as equipes sofreram com um gramado impraticável, mas os gaúchos aproveitaram a chance que teve, no primeiro tempo, para ficar com 3 pontos. O estádio Alfredo Jaconi sofreu com a forte chuva que tomou conta de Caxias do Sul, na manhã deste domingo. Diante disso, o gramado ficou impraticável, o que dificultou a partida entre Juventude e Fluminense. Em campo, os gaúchos derrotaram o tricolor por 1-0, com gol contra de Lucas Claro, e deixaram a zona de rebaixamento do Brasileirão de forma momentânea. Botafogo e Goiás, prováveis times, desfalques. Equipes se enfrentam no estádio Newton Santos, às 20 horas desta segunda-feira, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 9ª rodada do Brasileirão chegará ao fim com o jogo entre Botafogo e Goiás. As duas equipes se enfrentam no estádio Newton Santos, às 20 horas, nesta segunda-feira. Para a partida, o Alvinegro fez uma promoção especial para sócios, e mais de 25 mil ingressos já foram adquiridos. Corinthians vence o Atlético Goianiense e retoma a liderança do Brasileirão. Timão acaba com a sequência de empates, supera o Dragão após 7 jogos e dorme na ponta do Brasileirão. Em duelo válido pela 9ª rodada do Brasileirão, o Corinthians interrompeu a sequência de 5 empates consecutivos na temporada, ao superar o Atlético Goianiense por 1-0, no estádio Antônio Ascioli. Mantua, no primeiro tempo, fez o único gol da partida. Caleri desperdiça pênalti. São Paulo cede empate ao Avaí e perde chance de encostar na liderança. Tricolor sai na frente com Reinaldo, mas acaba permitindo a reação de catarinenses na ressacada. O São Paulo empatou com o Avaí por 1-1 na noite deste sábado, na ressacada, e deixou escapar a chance de encostar na liderança do Campeonato Brasileiro. Reinaldo abriu o placar em cobrança de pênalti, e Muriqui empatou para os mandantes pela 9ª rodada. Quando o tricolor vencia, Caleri, artilheiro da competição, desperdiçou uma penalidade. Em jogo com virada e artilheiro inspirado, Atlético Paranaense e Santos ficam no empate. O Santos fez um bom jogo, abriu o placar, sofreu a virada e buscou o empate por 2-2 com o Atlético Paranaense em partida disputada na noite deste sábado, na Arena da Baixada pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcos Leonardo fez os 2 gols do Peixe, Pablo e Léo Baptistão, marcaram para os mandantes. Com o gol de Martínez no fim, Coritiba arranca empate do Ceará pelo Brasileirão na Arena Castelão. Vozão subiu para a 15ª colocação com 10 pontos, enquanto que o Coxa é o 4º com 14. A noite de sábado parecia que seria de festa para o Ceará. Afinal de contas, o Vozão vencia o Coritiba por 1-0, com gol de Mendoza na Arena Castelão, e somava 3 pontos. Mas o Coxa reagiu, foi atrás do empate e igualou o marcador com Martínez na reta final da partida. O 1-1 deixa o time treinado por Dorival Júnior em 15º lugar, com 10 pontos, enquanto que o Coritiba entrou momentaneamente no G4 do Brasileirão, com 14 pontos, na 4ª posição. Inter bate o Red Bull Bragantino. O Internacional venceu o Red Bull Bragantino por 2-0, pela 9ª rodada do Brasileirão, neste domingo, no Nabi Abei Shedid. A vitória saiu com 2 gols nos acréscimos, marcados por Johnny e Carlos de Pena. O Colorado vinha em uma sequência de 5 empates na competição. Confira a tabela de classificação da Série A após a rodada.
Série B. Vitória. Fabiano Soares pede desculpas à torcida do Vitória após revés para o Volta Redonda. O técnico Fabiano Soares, do Vitória, pediu desculpas à torcida após o revés por 2-1 para o Volta Redonda, neste domingo, 5, no Barradão, válido pela 9ª rodada da Série C. Pedir desculpa à nossa torcida que nos apoiou. Tivemos um jogo controlado, tivemos tudo para ganhar, mas infelizmente não ganhamos. Agora é trabalhar para conseguir os resultados, afirmou. Para Fabiano Soares, a equipe sentiu o primeiro gol sofrido. A gente estava com o jogo só em uma direção, atacando, e infelizmente saiu o gol que foi demérito nosso. Sentimos o golpe, mas depois seguimos tentando e conseguimos empatar. Na segunda etapa não fizemos o gol que nos daria o empate, avaliou. Segundo Fabiano Soares, o foco agora é tentar ajustar o time. Bahia e Novo Horizontino. CBF muda horário, e jogo será às 16 horas no dia 25 de junho. O confronto entre Bahia e Novo Horizontino, válido pela 25ª rodada da Série B, sofreu uma pequena alteração no seu horário. O jogo, que vai acontecer no dia 25 de junho, um sábado, na Arena Fonte Nova, pela 14ª rodada da Série B, estava marcado para iniciar às 16h30. Porém, a Confederação Brasileira de Futebol antecipou para as 16 horas. Em seu site oficial, a CBF justificou a mudança para ajustar a grade de programação do Sport TV, que irá transmitir o jogo. O Bahia é o segundo colocado na Série B, com 19 pontos conquistados, em 10 jogos disputados. Aproveitamento de 63,3%. Antes do duelo contra o Novo Horizontino, o Bahia terá 3 duelos pela Série B: Sport, Operário e Chapecoense. Bahia vira e vence por 2-1. Perdendo por 1-0 e com um homem a menos, o Bahia voltou do intervalo com 4 substituições. Didi, Mugni, Rildo e Matheus Davó entraram nos lugares de Rodalega, Rezende, Vitor Jacaré e Raí. O tricolor reagiu e venceu o Criciúma de virada por 2-1, neste sábado, 4, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada da Série B. O técnico Guto Ferreira explicou a escalação, as alterações e exaltou a torcida que compareceu ao estádio. Com o triunfo, o Esquadrão de Aço assumiu a vice-liderança da tabela de classificação ao somar 19 pontos. Na próxima quarta-feira, 8, às 21h30, o time baiano encara o Sport, novamente na Fonte Nova, pela 11ª rodada. Confira a tabela Série B. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo do seu time. Até a próxima!